Que alegria estar de volta aqui nesse canal do YouTube, que foi uma forma que Deus nos deu para estar conectando com as pessoas, mas também trazendo uma comida boa, né? Porque eu acho que tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste é alimento para os nossos olhos, para a nossa alma, para nossas vidas. E eu gosto de comida boa. E eu acho que hoje nós temos aqui um momento muito especial, que você vai ser muito abençoado, beneficiado, porque a gente quer falar um pouquinho do poder da conexão. Eu estou aqui com o pastor Rubens Cunha. Eu não sei se você já ouviu falar dele, se não, hoje você vai ficar maravilhado com a forma que Deus chama as pessoas para cumprir um propósito, para realmente trazer a glória dele para essa terra. O pastor Rubens Cunha, ele já tem alguns livros publicados, eu não vou mencionar agora os livros, que a gente depois vai deixar ele mesmo falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele. Mas a razão da gente estar gravando é porque eu estou aqui em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. A casa dele é bem pertinho da Universidade de Oral Roberts, que é onde meu filho Titus estava estudando esses últimos 3 anos. E é muito interessante como que hoje a gente pode gravar esse vídeo, porque 3 anos atrás, meu esposo é convidado para ir para a Turquia para participar de um grupo de evangelistas do mundo inteiro, que reuniu ali, bem selecionado, né? Era ali menos de 50 pessoas, né? Então é algo bem assim, seletivo. E meu esposo chega lá, escuta que alguém falando, você se apresentou, falou que era brasileiro, né? Aí tal, entra, né? Eu quero até que você fale esse pedacinho aí. Cumprimenta a gente e fala um pouquinho como que foi esse momento lá. Um abraço para todos os que estão nos assistindo aqui, e que honra ter esse bate-papo com você aqui hoje. Obrigada. Nesse dia um pouco chuvoso, mas muito agradável. A presença do Senhor está aqui e realmente foi uma experiência muito interessante. Eu fazia na época parte de uma aliança de evangelistas que alcança países não alcançados. Então, o nosso trabalho era entrar em lugares com perseguição, lugares de difícil acesso, e essa pequena aliança de evangelistas era apenas por convite. Então, o convite foi feito ao pastor Jas Stevens, que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente. E quando ele chegou ali, sabendo então que ele era do Brasil, que ele tinha um ministério ali junto à videira, começamos uma conversa, um bate-papo, porque eu também tenho história já de muitos anos atrás com o pastor Luiz, eu já conheço bem o trabalho da videira, então foi uma conexão muito boa, muito gostosa do Espírito Santo. E eu fiquei sabendo ali que o filho do pastor Giles estava na Oral Roberts University, que é a minha cidade, aqui em Tulsa. Então eu disse, olha, nos colocamos à disposição. Muita coincidência, né? Depois, inclusive, as coincidências foram aumentando. Descobrimos que a minha família, a família da Silvia, são da mesma região do interior de Goiás. Então é muito impressionante. Então surgiu uma conexão e nós depois pudemos conhecer o Titus aqui, um homem de Deus, e nesses últimos anos pudemos ter mais afinidade, conhecer o Titus melhor. Titus, levei ele para algumas de nossas cruzadas no Brasil, também na África, e assim a amizade que nasceu ali foi crescendo, se consolidando, e hoje nós temos a alegria, né, de ter celebrado a graduação do Titus e ter a sua família aqui conosco. Muito obrigada. Gente, eu quero dar uma pitadinha aí nessa conexão, porque para quem está ouvindo a gente aí, né, de Goiás, do Brasil, que sabe muito bem a dimensão do tamanho do nosso Brasil, como aqui nos Estados Unidos também. Gente, os Estados Unidos é enorme, é maior do que o Brasil. Para quem viaja e sabe que de um estado para o outro são horas e horas de viagem, é a mesma realidade aqui. Então, essa coincidência, que eu penso que é mais assim o Senhor colocando mesmo a forma de que Ele faz para unir as pessoas e mostrar o quanto que Ele cuida da gente através das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu nunca vi Deus, como que eu vou crer numa pessoa, em algo que eu não vejo? Eu peço, eu oro, mas eu não vejo as minhas orações. Talvez muitas orações suas já foram respondidas através de pessoas e de coisas, de circunstâncias que você nem imaginava que era Deus respondendo as suas orações, que é assim que Ele faz. A mãe ora, Deus guarda meu filho, Senhor, coloca pessoas no caminho dele.
Ele coloca, não é que vai parecer um anjo, vai ficar ali todo dia cuidando do meu filho, um anjo assim, lá do céu. Talvez não, tem vários anjos que cuidam dos nossos filhos, mas ele vai colocando. Mas o que eu queria dizer para você que está em Goiás, que sabe, né, o tamanho do nosso Brasil, pensar que, meu filho está na mesma cidade que eles conhecem lá na Turquia, né, convido o meu filho para vir almoçar aqui, conhece o meu filho, e aí entra nos detalhes. Goiás, minha mãe também é de Goiás. Mas o meu pai é do interior, ali perto de Moçambique, Sanclerlândia. Quem já ouviu essa palavra Sanclerlândia, só quem já morou lá ou tem algum parente, porque agora que existe no mapa, nem tinha no mapa. Então, é fenômeno, esses detalhes. E aí a gente foi entender que ele já foi em Sanclerlândia, os mesmos lugares de diversão que existe ali, que pode contar a dedo, eram as mesmas paradas de lanche no mesmo lugar, né? Enéas, quem não conhece Enéas em Sanclerlândia, nunca foi em Sanclerlândia. E podemos dizer nomes, aí de repente eu descubro que a mãe dele é irmã da vizinha mais especial da minha avó. Eu fui criada com a minha avó, e a tia dele, que é irmã da mãe dele, foi a minha professora de costura quando eu tinha 13 anos de idade. Então esses detalhes que você fica assim, gente, é muito pequeno o mundo. Você está... que agora a gente quer ouvir um pouquinho do pastor Rubens, né, um pouquinho da história dele, o que ele faz hoje, para vocês entenderem a dimensão dessa conexão. Então fala pra gente, pastor, né, quem é o pastor Rubens Cunha hoje? Eu sei, né, que você tem sua esposa, fala, né, sua esposa, seus filhos, e que é o seu trabalho? Sim, eu sou um missionário evangelista, sou de Goiânia e tive um encontro muito sobrenatural com o Senhor aos 18 anos ali em Goiânia. Isso foi em 1993, já faz um tempo. Uau. E daí você faz as contas, você já sabe quantos anos eu tenho. E ali a minha conversão foi tão radical que 2 semanas depois eu fiz a minha primeira campanha evangelística, lá na minha escola. Reuni os alunos. Em Goiânia? Em Goiânia. Qual escola? Era o Colégio Objetivo. Era onde a gente fazia os nossos cultos de jovens da Videira. Que bênção. Todo sábado à noite. Que bom. Conheço muito bem ali na Avenida Goiás, pelo menos. Sim, era da época que eu estudava no Objetivo do Setor Bueno. Tá. E Adjetivo da Goiás. Aí nós fizemos lá um culto e jovens já aceitaram Jesus. E a partir daí eu comecei a ministrar em escolas, pregava na rua, e Deus foi realmente fazendo uma obra de transformação na minha vida, com um chamado muito claro nessa área de evangelismo de cruzadas, evangelismo com sinais e maravilhas. E o tempo foi passando, eu comecei a viajar pelo interior de Goiás, pregando em igrejas, depois pelo Brasil, pela América Latina. E para encurtar aqui a história, para não ficar muito longa, já são mais de 30 anos de ministério em mais de 40 países. E ano passado, nosso ministério chegou ao marco de 1 milhão de decisões por Cristo documentadas. Então nós fazemos grandes campanhas evangelísticas no Brasil, na África, na Ásia, que chegam a ter 50, 80 mil pessoas por noite, e o Evangelho é pregado, a mensagem de salvação, e depois nós oramos por milagres. E Jesus opera maravilhas. Cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, endemoniados são libertos. Tudo para glorificar Jesus. E o mais importante, milhares se entregam a Jesus e recebem Ele como Senhor e Salvador. Uau, eu já estou aqui sendo tocada pela presença do Senhor. E eu sei que você também vai ter momentos aqui de você talvez estar recebendo a sua cura, a sua libertação. Porque quando você escuta a palavra do Senhor e a presença do Senhor, não importa a distância geográfica, não importa se eu estou aqui do lado de cá dessa tela que você está assistindo aí, a presença do Senhor, ela é intranscendível, que fala, como que é essa palavra, assim, que ela não tem ela transcende tempo e espaço. Exatamente. E que eu fico maravilhado porque, por exemplo, o Titus, quando veio para a universidade, ele tinha um desejo assim, de viajar o mundo, fazer um trabalho missionário. E no primeiro mês que o Titus está aqui, ele é convidado pelo pastor Rubens para ir para Etiópia, na África. E foi uma experiência inesquecível para o Titus. E depois disso ele teve a oportunidade de ir mais 2 vezes para a Etiópia. E nós, através dessa viagem, ele conheceu o profeta Surafel.
que foi no Brasil, muitos de vocês também que estão assistindo aqui, assistem os meus vídeos, assistiu a entrevista que fiz com ele e as mensagens que ele pregou no Brasil, as curas. Então você vê como que funciona a conexão, como que é que Deus faz. Ele põe pessoas junto porque ele já está pensando lá na frente para estar ajustando para que tudo seja para a glória dele. Pastor, mas eu amo o início da sua história, porque você está ainda lá no Brasil. Uma jovem de 19 anos está estudando lá na Alemanha. Sim. Com a colega dela que teve uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Espírito Santo, e de repente está faminta para saber mais de Deus, mais sobre a oração, e começa a pesquisar, que naquela época ainda não existia ainda os veículos de internet, de mídia, que a gente tem acesso a tanta informação. Naquela época era bem... E ela tinha acabado de sair o e-mail, que é a forma de você ter esses documentários que vêm para você ler o que está acontecendo num país, no outro, para oração. E ela começou a acompanhar um movimento que estava acontecendo no Brasil, na cidade de Goiânia. Não conhecia ninguém em Goiânia, não tinha a mínima conexão, mas ela tinha um espírito livre, porque o Senhor tinha libertado ela de todo mundo. E ela combinou com uma amiga na época das férias de vir para Goiânia. Chega, como diz no Goiás, com a cara e com a coragem, em São Paulo, pede ajuda, consegue ônibus para ir de São Paulo para Goiânia de ônibus, consegue intérpretes para estar ali, levando elas nesses lugares que elas já tinham pesquisado, que eram lugares que faz oração, que está um movimento. E de repente precisa de um intérprete, que foi você. E me conta um pouquinho desse momento para você. Sim, a minha bênção veio de longe, né? A minha esposa é alemã, como a Silvia estava compartilhando aqui. Ela tinha muita sede de avivamento, morando ali na Alemanha. A Alemanha hoje está mudando. Há um mover de Deus entre os jovens na Alemanha, mas na época realmente era um período muito desafiador, espiritualmente falando. E ela, com sua amiga, elas faziam a enfermagem e compartilhavam um quarto, um apartamento, aliás, com a sua amiga, e elas tinham muito desejo de experimentar o avivamento, de ver pessoas se convertendo, de ver pessoas curadas, e começou a acompanhar notícias de avivamento ao redor do mundo e ouviu falar do que Deus estava fazendo no Brasil. Então elas trabalharam, economizaram e vieram para experimentar, conhecer o que Deus estava fazendo. E eu estava em casa, tinha acabado de chegar de uma cruzada, quando um amigo liga e diz: Rubens, eu preciso de alguém para traduzir 2 alemãs que chegaram aqui, não encontrei ninguém, será que você pode me ajudar? E eu disse: olha, eu posso sim. E foi assim que eu conheci a minha esposa. Ontem eu ouvi com detalhes da esposa dele, eu fico até emocionada só de lembrar, porque depois eu vou gravar com ela só sobre esse momento, que eu acho que é muito importante. Eu sei que talvez tem jovens aqui nos ouvindo e ainda não conheceu a pessoa. E eu sei que Deus importa com o nosso casamento, né? Às vezes alguns estão casados aqui, pensou que era de Deus e de repente parece que sente que não está dando certo. Não importa a sua jornada. Eu acho assim, que Deus coloca pessoas juntos para um propósito. E não é que é mil maravilhas, não significa que todo casamento que Deus colocou junto vai ser só mar de rosas. Tem toda uma jornada aí. Mas eu gosto muito, e para mim é relevante, porque é uma área que também eu tenho meu testemunho de Deus ter colocado, e de ter tido muitas dificuldades, que às vezes você traz bagagem para o casamento, culturas diferentes. No caso, você é brasileiro, goiano, casado com um alemão, que é alemão, e o britânico tem toda ali uma característica única. Diferente, é. Mas fala mais, então, desse momento então que vocês se conheceram, ali você vem para traduzir. Sim, e aí o que acontece? E eu a conheci junto com a sua amiga, e de imediato, né, houve aquela conexão, e ela ficou apenas alguns dias em Goiânia. Então eu pude ser ali um cicerone, né, e levar para diferentes igrejas. Na época, em Goiânia, nós tínhamos uma rede de intercessão, que realmente tinha uma presença muito marcante na cidade. Então ela conheceu tudo isso, e no final a gente teve que ter uma conversa especial, né? Sim, porque de repente, né, não é só um intérprete aqui sendo muito bondoso, né? Como goiano, nós somos muito receptivos, somos muito amorosos, né? Verdade, Goiânia é muito hospitaleiro, mas realmente teve algo especial. Então, eu falei com ela: olha, tem algo aqui um pouco diferente, se você sente o mesmo, vamos orar. Então, ela disse sim. Nós
começamos a orar e ela foi embora. Ela foi para a Argentina, ela também foi ver o avivamento na Argentina e depois voltou para sua casa. E nessa época, como você falou, o e-mail estava chegando. Então, a gente mandava e-mail um para o outro. A ligação telefônica era caríssima na época, era virtualmente impossível. Internet era lenta, nada de aplicativo, de ligação, nada disso. Eu sou dessa época. Então era escrever. Foi muito bom, porque colocamos no papel ideias, pensamentos, visão sobre muitas coisas, oramos assim, até que, eu me lembro, no mês de março, eu viajei até a Alemanha para pedir a bênção dos pais dela para o nosso namoro. E então nos casamos viu, gente? Enfrentar o alemão. Então nós nos casamos em 2001. E então nós estamos fazendo 24 anos já de casados. Temos 3 filhos, Priscila, Daniel e Sara. Que maravilha. Então, eu quero agora pedir ao pastor para falar um pouquinho, né, assim, de algumas experiências marcantes do ministério dele, seja de milagres, de cura, ou algo que seja relevante para você, que tenho certeza que vai ser para a gente também. Olha, em um nível muito pessoal, o que é marcante para mim é ver o cuidado de Deus, quando nós ouvimos o seu chamado. Eu tive o privilégio de testemunhar grandes milagres. Eu já vi mortos sendo ressuscitados, paralíticos andando, endemoniados libertos, e tudo isso é maravilhoso. Mas em nível pessoal, ver o cuidado de Deus como Pai é transformador. O cuidado de Deus nos mínimos detalhes, na minha vida, na minha família. E isso me ajuda a encorajar também todos aqueles que têm um chamado. Quando Deus chama, você precisa responder pela fé. E nem sempre aquele momento do sim é fácil. E a jornada do sim também é desafiadora. A sua fé vai ser provada, vai ser testada, mas, como disse Jesus aos discípulos, depois que ele enviou eles de 2 em 2, porventura lhes faltou alguma coisa? Eles disseram, nada nos faltou, Senhor. Então, eu tenho mais de 30 anos de ministério e eu posso dizer, olhar para trás e dizer, houve momentos desafiadores? Sim. Houve momentos de luta? Sim. Mas nada nos faltou. Deus tem cuidado de tudo. Então, falando de algo bem pessoal, o cuidado de Deus, conhecer Deus como Pai, talvez seja algo que, a nível pessoal, é o que mais marcou a minha vida. Essa paternidade do Deus que cuida, do Deus que corrige, do Deus que é presente em nossas vidas, fiel. Em todas as áreas. Fiel, sempre fiel. E, é claro, a alegria de saber que mais de 1 milhão de pessoas vai estar no céu quando eu cheguei lá, através do trabalho do nosso Ministério das Cruzadas, é algo transformador também, é uma alegria inexplicável. Eu quero ver essa multidão quando chegar lá e dizer que, e saber que essas pessoas estão lá por causa de um sim. E isso não se aplica apenas a mim. Eu falo isso desafiando também aqueles que estão nos assistindo, encorajando, sabe? Talvez Deus tenha um propósito para você, talvez como um evangelista, talvez como um pastor, um líder de célula, um empresário do reino, e você se sente limitado, você se sente pequeno. Olha, eu venho de Goiânia, de uma família que não tinha muitas condições, minha família vem do interior de Goiás. Da e fazenda, Deus, da roça. Da roça. Pastor, até esses detalhes. Gente, a entrada para a fazenda da minha família está aqui, você continua, a próxima é a dos pais dele. É um minúsculo, assim, diante do universo, né? Então, se Deus fez isso na minha vida, Ele vai fazer na sua. Sabe, do outro lado da sua timidez, do outro lado da sua vergonha, do outro lado do seu sentimento de limitação, tem alguém esperando para receber o que Deus depositou na sua vida. Do outro lado dessas crenças limitantes que talvez hoje te impeçam de dar aquele passo de fé, tem uma vida esperando para ser liberta, uma família esperando para ser restaurada, um jovem que a vida dele depende do que Deus entregou para você. Então,
Dê o seu sim para Jesus, confie, mesmo que esse sim, nesse momento, pode ser algo que seja custoso, pode ser algo que seja desafiador. Dê o seu sim para Jesus, porque vale a pena. E vale mesmo. Pastor, eu queria que você mencionasse um pouquinho do trabalho que você faz no Brasil, porque vocês têm uma carreta que vai no Nordeste, vai em todas as partes do Brasil. Mas o que eu acho lindo é porque muitas vezes a gente tem aquela visão de missões, quem sai do Brasil pensa assim, eu quero ir só para a África, para outros países, mas o nosso Brasil é um campo de missões. E eu mesma, às vezes, quando eu saí do Brasil, foi difícil, porque eu pensava, gente, mas aqui está o meu povo, eu amo esse povo, eu quero estar ajudando. Mas vocês têm feito algo que me inspira, que é de todos os anos, ou quase todos os anos, você vai ao Brasil e desde o Nordeste, me conta um pouquinho desse trabalho no Nordeste, com a carreta, como que funciona? No Brasil nós temos uma carreta que tem todo o equipamento de som nela, ela se abre e se transforma num palco. Vou colocar vídeo aí para você ver. É uma carreta palco, ela tem um sistema de som que pode alcançar até 50 mil pessoas, tem um gerador silencioso de 150 kVAs, tem todo o equipamento de iluminação, então ela é um palco móvel, todo equipado. E nosso foco no Brasil é em regiões menos alcançadas, como por exemplo o sertão nordestino, a região amazônica, e recentemente começamos também a trabalhar no Rio Grande do Sul. Depois do acontecimento, não foi? Não apenas por causa da enchente que houve lá e que trouxe muitos problemas, mas o Rio Grande do Sul é hoje o estado com o menor percentual de evangélicos do Brasil. E o único estado em que o número de evangélicos reduziu-se nos últimos 10 anos. Então, há um crescimento muito grande ali de seitas e tem afastado as pessoas de Deus. Nós estamos com compromisso de realizar várias cruzadas lá, já realizamos 4 campanhas e tem sido glorioso. Nessas campanhas, a gente faz uma reunião com os pastores da cidade e apenas se eles concordarem em trabalhar juntos é que nós convidamos as pessoas, trabalhamos juntos e então investimos naquela cidade. E a visão sempre é que todas as pessoas precisam ter a oportunidade de entregarem as suas vidas a Jesus. Então nós usamos meios de comunicação, rádio, televisão, carros de som, cartazes, panfletos, a internet, as redes sociais, trabalhamos com as igrejas locais coordenando oração, jejum, vigílias, marchas de oração, trabalhamos com os jovens para nos ajudar a divulgar também na cidade, tudo que vai acontecer ali. E essas cruzadas têm sido muito impactantes. Eu convido aqueles que estão nos assistindo a procurar EV Rubens Cunha nas redes sociais. Você vai encontrar muitos testemunhos de milagres, de cura, de libertação, conversões, multidões reunidas e cidades impactadas pelo Evangelho de Jesus. EV. Só EV Rubens Cunha, sem o ponto. EV Rubens Cunha. Isso. No Instagram é muito bom, a gente está ali recebendo quase diariamente, muito frequente, ele coloca ali testemunhos e eu sou muito edificada através disso. Eu acho que você deveria acompanhar e quem sabe, eu tenho um sonho de fazer missões, mas eu nunca vou conseguir sair do Brasil. Por que não planejar ir lá para o Nordeste ou ir para o Sul, ou querer que no seu estado aconteça você pode comunicar e falar, eu gostaria que vocês trouxessem a carreta aqui, nós vamos fazer um movimento aqui no meu estado. E a outra coisa também, assim, vocês cuidam também do lado social também, não é? De alimento, e as pessoas podem fazer doações também para o seu trabalho, não é verdade, no Brasil? Sim, nós temos um trabalho bem amplo. Quando nós chegamos a uma cidade, nós começamos com uma conferência para equipar a igreja. Eu digo que a nossa conferência é uma escola de evangelismo sobrenatural. Eu ensino sobre como orar por cura, ensino sobre libertação, ensinamos sobre o enchimento do Espírito Santo. Então a igreja é treinada, equipada para o evangelismo. E depois, durante a cruzada, todos esses que foram equipados nos ajudam a orar pelos doentes, a expulsar demônios, a anotar o nome de quem se converteu. Assim, quando nós deixamos a cidade, aqueles cristãos, a igreja está equipada para continuar. Receber essas pessoas, discipulá-las. Exatamente. E cuidar. nós estamos ali começando um fogo. E o fogo continua queimando bem depois da cruzada. Nós somos incendiários de Jesus, né?
E além desse trabalho, então a conferência geralmente é segunda, terça e quarta à noite, a cruzada é quinta, sexta e sábado. Pela manhã nós vamos nas escolas. Então a gente visita as escolas, pregando o evangelho, falando de Jesus, motivando os alunos, e muitos têm um encontro com o Senhor também. Na sexta-feira de manhã, nós selecionamos o bairro mais carente da cidade e vamos evangelizar de porta em porta, doando 2 toneladas de alimento para demonstrar o amor de Deus, para ajudar essas pessoas a entenderem que Deus se importa com elas. É uma forma prática de demonstrar o amor de Cristo. No sábado de manhã, nós temos também 2 eventos. Nós temos uma Cruzada Kids, que é uma cruzada só para crianças, e uma conferência de pastores. Nós reunimos os pastores da cidade, trazemos uma palavra de cura, de encorajamento, porque pastores e líderes também precisam de oração, também precisam de cura, suas famílias precisam de cura, precisam de avivamento. Então esse é um momento ali para abençoar a vida desses pastores. Eu estou muito feliz com essa entrevista, mas eu fico achando difícil terminá-la aqui, porque a gente colocou um limite de tempo. Mas eu gostaria de fazer um desafio para o pastor, porque nós somos conterrâneos de Sanclerlândia. Vou começar a orar a partir de hoje para a gente fazer uma grande cruzada de Sanclerlândia e convidar toda aquela região de Moçambique, quem conhece, vai falando comigo, São Luís, Jussara, e toda aquela, Anicuns, toda aquela região ali, né, do município, né, cidade de Goiás, que é a cidade, a primeira capital de... E a gente fazer ali eu estou já visualizando pela fé, porque eu sempre sonhei em fazer algo para abençoar a nossa cidade, o nosso povo, né, que é um povo muito querido, um povo muito simples, mas muito amoroso, um povo que realmente gosta de servir e são abertos para receber também. E a outra coisa que eu queria mencionar antes da gente terminar aqui, é algo que você mencionou sobre a paternidade de Deus. Eu queria fechar com esse ponto e pedir para você orar com os nossos, as pessoas que estão aí assistindo, porque essa questão da paternidade é algo muito especial, porque a gente nasce na Terra, você pode ter o pai perfeito que você tiver aqui na Terra, que nunca fez nada de errado, que nunca te decepcionou. Mesmo assim, no final do dia, esse pai terreno não será suficiente para suprir tudo que a sua alma, o seu coração clama, no sentido de proteção, de paternidade. Então, ele é. Então, a gente às vezes vem de um background, a gente vem de um... E talvez os nossos pais nem ainda tenham ainda um exemplo mesmo assim, que a gente fala, não, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus porque os nossos pais nos deram exemplo. Não espera isso. A gente não olha se já fez ou não fez. A gente cumpre com a missão que Deus nos deu. Então, eu queria que você que está aí, que tem essa necessidade de receber esse toque de Deus como pai, receba a oração agora do pastor Rubens e abra o seu coração para que essa área seja resolvida na sua vida e você possa step out, né? Dar aquele passo para ir ajudar outros, porque você não mais depende do seu passado, você não mais depende da sua história de infância, porque aconteceu isso, aquilo outro, e você está hoje preso porque foram tantas injustiças que aconteceu com você. Você tem um Pai Celestial que cuida e agora você está livre para cumprir com o seu chamado, com sua missão, com o propósito que Deus tem para você na Terra. Amém. Você não é um órfão espiritual. Você tem um Pai no céu que te ama, que se importa com você e que cuida de você. Um Pai que provê para todas as suas necessidades, mas que também te corrige, te disciplina, para que você possa experimentar a plenitude do propósito dele para a sua vida. Então eu vou orar para que você tenha consciência dessa paternidade de Deus e assim desfrute desse relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos aqui de conversar e de orarmos, e eu clamo por cada um daqueles que nos assistem e que talvez, Deus, tenham vivido como órfãos espirituais, sentindo um profundo vazio em seus corações, quem sabe pela ausência de um pai físico, pela decepção com um abuso que sofreu da figura paterna,
Quem sabe, Deus, há tantos traumas diferentes representados aqui nesse momento, mas o Senhor é o Deus que cura. Eu te peço que cada pessoa assistindo tenha revelação da paternidade do Senhor, tenha revelação do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção sobre elas. Eu abençoo cada um com cura do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Continue sintonizado nesse canal. Corre lá, EV Rubens Cunha. Exato. Certo? E vamos estar aguardando mais episódios, que eu vou dizer, com a esposa dele, que já temos gravado, e vamos trazer aí muitas novidades boas. Deus é bom, Deus é fiel, ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Então não tem escape para nós não sermos abençoados. Temos um Deus bom, maravilhoso. Obrigada, pastor. Obrigado, uma alegria estar aqui. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Thank you. Glory to God. Eu quero